desde as nulidades que ele atacou nas preliminares até o mérito da impossibilidade, em resumo, do Bolsonaro dar um golpe. É impossível o Bolsonaro dar um golpe porque, segundo a própria PGR, toda vez que foi levado até ele as intenções de iniciar-se o plano golpista, ele negou. Amigo de Trump alerta. Plano sombrio contra a vida de Bolsonaro. Imagine um país onde a política deixa de ser apenas disputa de narrativas e passa a tocar no limite da sobrevivência. Hoje, uma fala forte ecoa. O que eles querem é a vida de Bolsonaro, disse um aliado de Trump. A denúncia traz tensão, medo e levanta dúvidas sobre até onde vão os bastidores do poder. Quem ganha com essa instabilidade? E quem perde é sempre o povo. Deixe sua opinião nos comentários. Ela é essencial para mostrar que o Brasil não desistiu. E vamos ao vídeo. A condenação de Jair Bolsonaro está repercutindo muito mal lá fora. Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, denunciou que a condenação dele foi orquestrada por Alexandre de Moraes. Ele disse: não basta jogar Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. Foi o que escreveu o conselheiro de Trump. Ele disse que 3 dos 5 juízes já haviam decidido o resultado antes do julgamento começar. Miller comparou o processo a uma caça às bruxas similar à realizada contra Donald Trump dos Estados Unidos. Ele destacou que não havia provas ligando Bolsonaro aos protestos, pois estava em Orlando no 8 de janeiro. Miller prometeu que os magistrados serão responsabilizados por suas ações antidemocráticas pelo resto de suas vidas miseráveis. Mandou na lata, Silvia Waiapi. Jason Miller, até hoje, ele não suporta de jeito nenhum. Ele foi uma das vítimas da censura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, ele não aceita esse jogo e bate na medida pesada. E justamente questionando e classificando o Brasil, né, no caso o STF, como um tribunal de exceção, né, como no mais alto patamar do autoritarismo. E aí você vê quais são exatamente as relações, né, ou aquilo que se planeja, naquilo que ele se referiu, né, de que Moraes quer Bolsonaro morto. Nós sabemos os graves problemas que Bolsonaro acabou tendo por conta daquela facada. E é justamente por isso que, avaliando todos os problemas de saúde do qual ele enfrenta, né, principalmente sobre as questões das obstruções intestinais que irão ocorrer uma após a outra, né? Quem é da saúde, quem é da cirurgia geral, que acompanha, sabe que Bolsonaro será vítima de várias obstruções intestinais e ele deverá, muitas das vezes, ter que sofrer mais outras intervenções cirúrgicas. Então, manter um homem com 70 anos, já com graves problemas de saúde, né, é condená-lo à morte ainda em vida. Bolsonaro foi condenado à morte e parece que estão saboreando esse momento, né? O algoz pegando a sua presa e tentando destruí-la, vendo com que ela venha se debater enquanto eles o devoram. Essa é a forma como o Brasil está sendo visto quando se trata de STF condenando a Bolsonaro, né? Porque o mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Então, como o próprio Miller classificou, né, é voraz, né, é tórrido, e que é como se fosse uma declaração de morte, como se estivessem jurando Bolsonaro de morte. E essa referência de que Moraes quer Bolsonaro morto, como Miller mesmo deixou transparecer, como ele transpareceu, como ele falou, é grave. E o Brasil está sendo visto como um dos países mais, eu posso usar essa palavra, selvagens quando se trata de perseguições políticas.
A Silvícola mandou bem. Aliás, a Silvícola também é Sílvia, né? Então tá tudo parecido, tá tudo no radical correto da palavra. Agora, vamos puxar por um assunto aqui que eu acho que interessa demais essa análise. Acho que ela é altamente pertinente. Será que o sistema de poder no Brasil já não cumpriu a sua missão de deixar o Bolsonaro inelegível? Que esse aqui era o grande objetivo deles, condenar para manter inelegível. Será que o sistema vai ter coragem de manter o Bolsonaro dentro de uma crueldade que possa ampliar ainda mais o poder político dele? Ou o Supremo vai dar uma aliviada, vai deixar o Bolsonaro, de repente, cumprir a sua pena de prisão em casa? Isso se puder acontecer esse fato. Porque, por enquanto, tem que lembrar um fato objetivo, Fred. O Supremo, o caso ainda não acabou. Ainda não transitou em julgado. Então esse papo que vai cortar patente, que vai tirar isso, vai mandar o Bolsonaro para papuda, tudo historinha. Não transitou em julgado, ainda cabem recursos. Como a gente lembrou no início do programa, recursos que podem ser feitos ao Supremo Tribunal Federal e a organismos internacionais. Então, será que o sistema vai ser tão cruel assim com o Bolsonaro e torná-lo ainda mais forte politicamente? Serrão, a gente tem que analisar se eles pensam nesse nível, né? Se eles têm esse nível de consciência. É até um paralelo aqui, é o grande triunfo do fracasso do comunismo. Por que o comunismo sempre fracassa, além de, obviamente, ser uma doutrina destinada a cometer o mal e a concentrar poder? Porque justamente na hora que vai acontecer aquela transição necessária, né, onde o Estado deixa de existir e as pessoas que até então conduziram o processo do socialismo para o comunismo e acumularam aquele poder precisam abrir mão do poder, elas nunca abrem mão do poder. Então o poder nunca é transmitido para o povo, ou seja, o poder embriaga. E esse pessoal que está fazendo esse absurdo contra o Bolsonaro, esses ministros, eles estão completamente embriagados não vou nem falar no sucesso, porque isso não é sucesso, estão embriagados no fracasso, estão embriagados no autoritarismo que está corrompendo as mentes deles há muito tempo. Quando você não tem um sistema de checagem das suas ações, você realmente acredita que você é extremamente poderoso, onipotente, e é muito difícil olhar para as decisões do Moraes, é muito difícil para olhar o que foi aquela sessão de ontem, e também a sessão do voto da Carmen Lúcia. Meu Deus do céu, virou uma várzea. O Moraes para no meio do voto da Carmen Lúcia e começa a passar vídeo, porque ele ficou indignado, ficou bravio com o voto do Fux, que foi extremamente técnico, né, um seminário jurídico, o voto do Fux, e expôs toda a agressão e todo o desrespeito à Constituição que eles têm feito para julgar o Bolsonaro, condenar o Bolsonaro por leis que só existem para o Bolsonaro, num código de processo penal que só existe para o Bolsonaro, e porque eles chamam de réus da trama golpista, né? Então é muito difícil esse pessoal abrir mão desse poder, que eles nem demoraram tanto tempo assim, mas que eles ficaram tão mal acostumados para concentrar nas mãos deles. Eu não acredito que eles pensam no sentido de, olha, estou fortalecendo o Bolsonaro, estou fortalecendo a direita, como o Barroso disse, achou, né, que ele teria derrotado o bolsonarismo. E ontem a gente viu o Barroso lá acompanhando a sessão, que inclusive foi crítica do Marco Aurélio Mello hoje, não sei se a gente vai trazer essa pauta, mas o Marco Aurélio Mello defendeu a anistia e disse que ficou espantado com a presença do Barroso na sessão. Então assim, tá tudo errado, mas eu não contaria com esse pessoal fazendo a autocrítica, porque eles já estão completamente embriagados no poder que eles concederam a eles mesmos. Pois é, a coisa tá feia, a gente vai tratar desse assunto já já. E o Itamaraty resolveu agora falar grosso, respondeu ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, dizendo que ameaças não intimidarão a nossa democracia. Marco Rubio havia prometido que os Estados Unidos responderiam adequadamente à caça às bruxas contra Bolsonaro. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil resolveu dizer que Marco Rubio está atacando a autoridade brasileira e o que o Brasil tem que fazer é ignorar fatos e provas contundentes. O Itamaraty disse que defenderá a soberania de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Marco Rubio também chamou Moraes de violador de direitos humanos sancionado e lembrou que a condenação a Bolsonaro foi injusta. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília replicou as críticas de Rubio ao público brasileiro. Quer dizer, Darcio Bracarense, que agora o Itamaraty está pronto para declarar guerra diplomática aos Estados Unidos. Os caras são fera neném, hein? Tá um pouco assustador isso, assim, porque não era da tradição do Itamaraty. Eu escuto às vezes o Lula falar, né? Nós não somos uma republiqueta.
mas aí age como uma, sem discutir de forma, sabe, adequada, adulta, aquilo que precisa ser debatido. Existe uma discussão sobre direitos humanos no Brasil, mas eles não querem discutir. E aí agora vem Itamaraty e fala que a nossa soberania não pode ser aviltada pelos Estados Unidos, porque afinal de contas nós temos aqui uma independência, não podemos aceitar interferência externa. Aí aceita interferência de Cuba, aceita interferência da Venezuela, da China. São contradições que gritam e que a população brasileira está assistindo. Está tudo exposto. Ninguém consegue esconder mais nada, Serrão. É uma vergonha o que nós estamos passando. É uma vergonha. Ou seja, o Brasil se comporta de uma forma absolutamente infantil, fica parecendo aquele adolescente querendo brigar com o pai, que ele sabe que tem o poder financeiro, ele sabe que tem o domínio sobre a casa, mas ele quer mostrar que ele tem independência. Não tem independência nenhuma. Para ter independência, a gente precisaria ter investido em ciência e tecnologia, a gente deveria ter investido mais em infraestrutura e não ter roubado tudo, como o PT fez ao longo desses 20 anos que eles administram o Brasil. A gente, se quisesse ter independência, a gente poderia que ter primeiro saneamento. Nós não temos nem esgoto. 100 milhões de pessoas, infelizmente, não têm tratamento de esgoto. E nós estamos querendo enfrentar os Estados Unidos, é isso mesmo? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo no Itamaraty, está um pouco assustador tudo isso. Até um pouco, talvez, vexatório e causa um pouco de vergonha, ao mesmo tempo a gente fica rindo, porque parece piada, mas a grande realidade sobre isso tudo é que, apesar de parecer piada, não tem nada de engraçado. Porque eles estão enterrando de uma vez só, né, uma história, uma tradição absolutamente respeitada, que existia no nosso Itamaraty, e com isso estão isolando o Brasil. E o resultado disso será trágico, porque a gente está tratando do maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado americano, e de um país, né, que tem total condição de ajudar o Brasil, um parceiro há 200 anos. E hoje nós somos tratados por esse parceiro como um pária, e não só isso, o parceiro está avisando que é o momento mais grave da história dessa relação. Se eu fosse um estadista, eu estaria com a espinha gelada diante de uma declaração dessa. Mas, no entanto, eles não são estadistas, são verdadeiros moleques diplomáticos. É isso, e a gente não pode aceitar molecagem diplomática, mas estamos presididos por Lula, que afirmou que o seu governo trabalhará contra o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Lula questionou como pode pedir anistia antes de o processo ter terminado. Lula criticou Fux por absolver Bolsonaro. Se não quiser as provas, é problema dele. Lula também afirmou que Bolsonaro covardemente articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. A oposição agora está pressionando Hugo Mota para pautar a urgência da anistia na próxima semana. A oposição ameaça atrasar votações do governo se o projeto de anistia não avançar. Mas ontem, no julgamento, o ministro Alexandre de Moraes proclamou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe perdão judicial, não cabe indulto presidencial, não cabe anistia a quem foi condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito. Silvia Wanhapi, só faltava o ministro Alexandre ter dito em que lei o Supremo se baseou, em que ponto da Constituição para afirmar isso assim categoricamente. Ele realmente declarou, então, que ele assumiu a função do Congresso Nacional e do presidente da República. Ele é o maioral, né? Isso é muito ruim para o Brasil. Então, como assim não cabe? Então, nós devemos anular, então, a anistia que foi dada para Dilma e seus outros congêneres, cancelar, inclusive, o salário que a maioria deles recebem e pedir a devolução da indenização que a Dilma, por exemplo, recebeu, já que não vale a anistia, né? A anistia é essa que essas pessoas receberam
por terem matado pessoas, por terem dado um golpe contra a democracia, para tentarem induzir, para colocarem, impor um regime ditatorial, o comunismo no Brasil. Então, para essas pessoas valeu a anistia, se não vale para as pessoas que estavam com Bíblias na mão, vale para aqueles que armados atentaram contra o seu país? Esses que recebem salário. Então, nós devemos, enquanto povo brasileiro, pedir a devolução desse dinheiro, né, que a Dilma recebeu como indenização, e também daqueles que estão recebendo, né, um salário por terem sido anistiados, por terem pago um preço, né, por terem lutado por um regime, por uma ideologia. E as pessoas que estavam no dia 8 de janeiro estavam fazendo o quê? Golpe? Golpe com Bíblia na mão, sem metralhadora, sem tanque, sem luta armada. Não, os únicos que estavam armados eram agentes da segurança pública que para lá foram e jogaram bombas de gás lacrimogênio, né? Helicópteros que passavam, mas esses não eram pilotados e nem administrados por aquele povo que estava com Bíblia na mão. Era o próprio governo. E aí, de quem foi o golpe? Pois é, o golpe foi lá atrás. Foi quem elaborou a Lei do Estado Democrático de Direito, substituindo a Lei de Segurança Nacional de 1983. E ali colocaram nos artigos 359L e M que a tentativa de golpe, a tentativa de abolição renderiam prisão pesada para quem fizesse isso. E aí, no dia 1º de setembro de 2021, o Congresso promulgou, o presidente Bolsonaro assinou, promulgou essa lei. E aí, e detalhe, ontem tivemos que ouvir a ministra Carmen Lúcia lembrar que Bolsonaro sancionou essa lei, essa aberração, esse entulho autoritário que substituiu a Lei de Segurança Nacional da ditadura, também com as assinaturas de Augusto Heleno, de Anderson Torres, de Damares Alves e de mais um que estava ali, que era o ministro Anderson Torres, quem mais? Bolsonaro, Damares e Augusto Heleno. Foram 5 que fizeram a assinatura ali. E aí seguiu. Isso era previsível que aquela regra tentativa iria ser usada para condenar todo mundo mais adiante, no 8 de janeiro. E essa condenação aconteceu. Tanto que, vamos lembrar, dia 12 de dezembro de 2022, à noite, naquela noite em que no dia em que Lula recebeu a sua diplomação de presidente, teve uma arruaça em Brasília e, às 11 horas da noite, o então futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que estava sendo armada uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Ali já estava a narrativa prontinha de que tinha uma lei prontinha para ser aplicada. Aí veio o 8 de janeiro, os bolsonaristas caíram na armadilha do 8 de janeiro, e aí o que se deu, terminou ontem, né? O regime militar ontem foi definitivamente enterrado pela Petelândia. A esquerda brasileira tinha esse projeto, Fred Rodrigues, e cumpriu os seus desígnios. Eles demoraram, mas conseguiram o que queriam. Com certeza. Aí o Coisa e Olavo de Carvalho já avisava há muito tempo, né, para os militares não confiarem nesses comunistas, até porque a forma como eles jogam a guerra, uma guerra muito assimétrica, não é necessariamente com armas, não é necessariamente com tiros, com tanques. Eles estão justamente ganhando a guerra cultural, e a forma como os militares decidiram se posicionar de uma forma quase cínica, de uma forma quase que beira a ingenuidade, beira a inocência na hora de lidar com esse pessoal, acabou trazendo esse resultado. Claro, a aprovação dessa lei foi um absurdo, critiquei bastante na época, né, que substituiu a Lei de Segurança Nacional e criando crimes completamente subjetivos, que a gente viu agora, acabam sendo utilizados ao bel prazer da subjetividade do magistrado, né, como o próprio Marco Aurélio Mello já criticou também. Mas a grande questão, Serrão, é que a gente tem que ver também que, independente se tivesse essa lei ou não, o Bolsonaro já foi condenado desde 2018, 2019, por aí, desde que ele decidiu aparecer e enfrentar o sistema. Eles condenaram o Bolsonaro naquela época, só não tinham os crimes.
Aí, a partir de então, passaram a procurar os crimes para poderem efetivamente imputá-lo, mas desde aquela época eles já falaram, esse cara aqui está condenado. Os crimes a gente vê depois. Tanto que tentaram joias, tentaram baleias e só arquivaram esses processos da joia e das baleias porque acharam nesse aí da suposta tentativa do golpe de Estado algo muito mais patente, muito mais que combina com a ideologia que eles estavam tentando passar. Estamos eternamente ameaçados pela nuvem negra do regime militar e um presidente que vem dos militares, obviamente, tentou dar um golpe contra nós, civis democráticos. Acabou que a gente ficou, na verdade, na mão da verdadeira ditadura, que é a ditadura do judiciário contra ela. Não tem a quem recorrer, como já diria o famoso ditado Rui Barbosa. E a gente acaba ficando refém dessa ditadura, que é a verdadeira ditadura, e eu acho muito estranho que as pessoas se sentem tão oprimidas, sentem tanta ojeriza a uma ditadura militar, como tem que ser, mas ao mesmo tempo ficam completamente tranquilas quando a ditadura está togada, quando a ditadura está vindo do judiciário. O que eles conseguiram, infelizmente, foi passar essa impressão de que eles estão lutando pela democracia enquanto a destroem. E é justamente por isso que eu acredito que o voto do Fux foi tão importante, o voto do Fux jogou tanta luz, porque é um voto, como eu disse aqui, um seminário jurídico que mostrou e deixa muito claro para o mundo inteiro todos os absurdos que foram cometidos ali, desde as nulidades que ele atacou nas preliminares, até o mérito da impossibilidade, em resumo, do Bolsonaro dar um golpe. É impossível o Bolsonaro dar um golpe, porque segundo a própria PGR, toda vez que foi levado até ele as intenções de iniciar-se o plano golpista, ele negou. Segundo a própria PGR, então ele está sendo condenado por um golpe que ele se negou a dar a todos os momentos que ele foi consultado. E mesmo assim, estão condenando esse homem aí com 27 anos e o Cid, claro, saindo ali com 2 anos e acho que dificilmente vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro pelo resto da vida dele. Mas claro, ainda tem muita coisa a ser dita, não sei se vocês acompanharam a fala do Dino ontem, falando que a anistia não resolve, porque os Estados Unidos tiveram anistia e mesmo assim a violência continua ocorrendo lá, utilizando a morte do Charlie Kirk, assassinado por um militante de esquerda, utilizando isso para falar que não adianta anistia. Meu Deus do céu, olha o nível de pensamento do cidadão. É a mesma coisa de falar que não adiantou dar anistia aqui no Brasil por esquerdistas, porque um militante de extrema esquerda tentou matar o candidato presidente da República conservador. Então, infelizmente, a gente tem ali no STF um posicionamento muito militante, foram votos muito militantes, muito pessoalizados, o único voto técnico e verdadeiramente digno da gente memorizar e entrar para a história e ser mostrado como um resquício de algum respeito constitucional e ao império das leis, foi realmente o voto do Fux. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.